Você achava que o Santos tinha chance de ser rebaixado? Seus problemas acabaram. Graças ao nosso presidente Marcelo Pinico Teixeira, finalmente a tranquilidade tomou conta dessa torcida e agora é tudo de vento. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, meu irmão. E, cara... Ai, meu Deus do céu, cara. Tem que rir, mano. Tem que rir, porque... Ave Maria, vamos falar aqui do senhor presidente do Santos, senhor Marcelo Teixeira? Pois é, Marcelo Teixeira, ao participar do Sport Record, né, falou sobre o Santos poder ser rebaixado ou não. E vamos contextualizar, né? Óbvio que eu não vou ser desonesto ao ponto de falar, pô, tem que falar, tá com medo de cair, né? Mas eu acho que certos tipos de discurso, você não pode simplesmente expurgar como se não fosse uma realidade bem possível. Ser rebaixado no Santos é novamente bem possível. A campanha é tão ruim quanto 2023. É uma campanha de rebaixado. Joga como rebaixado, né? Na maioria dos jogos, tá, gente? Eu não vou falar, pô, com o Vojvoda tá tudo uma merda pelos resultados, não pelo desempenho. A gente já falou sobre isso, eu não quero ficar repetitivo, tá? Mas, óbvio que eu não quero que o presidente do Santos vá público e fale assim, ó, vai cair, hein? Tamo caindo. Não, mas tem maneiras e maneiras de falar sobre isso. Mas, para começar isso tudo, a gente tem que lembrar do discurso do próprio presidente na primeira rodada, depois de uma derrota para o Vasco, né? Lá em São Januário, por 2-1 de virada. O Santos abriu o placar com o Barreal e tomou a virada com gols do Verratti, né? Se eu não me engano, o segundo não lembro, mas o primeiro era o gol do Verratti. Enfim, o Santos tomou a virada e o presidente do Santos falou no final do jogo, né, na zona mista, de que era inadmissível um time que quer ser campeão brasileiro perder para o Vasco em São Januário, né? E vamos lá. Essa fala dele tem um contexto que muita gente coloca tudo nas costas dele aí, por mais que eu tenha diversas críticas ao presidente do Santos, nesse ponto eu não tirei a razão dele. Por quê? Porque foi feita uma reunião antes do Campeonato Brasileiro começar e o elenco do Santos, capitaneado pelo Neymar, falou que lutaria pelo título brasileiro, tá? Foi isso. Tem uma entrevista, inclusive, do Neymar falando, ó, acho que só à frente do Santos hoje, em força, só Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Os outros todos a gente tem nível igual. Foi fala do próprio Neymar, tá? Então a cobrança do presidente naquele momento foi em cima desse discurso do próprio elenco. E acredito que nós também, como torcedores, a gente não pode sair dessa equação, também achamos que o time, o elenco do Santos, fosse mais forte do que ele está se mostrando. A gente achou que seria mais forte, né? Tanto que tiveram que contratar desesperadamente jogadores na janela do meio do ano, né? Para trazer jogador para preencher esse time, porque o time não deu conta. É ou não é verdade? Tá? Dito isso, a realidade escancarada na nossa cara, depois de 27 rodadas, são 28 pontos, 16º lugar, 4 abaixo de quem está na nossa frente, porque o Santos deixou de pontuar vários pontos, inclusive agora com o Vojvoda, a gente já falou sobre isso, né? E agora está 3 pontos acima do Vitória, que está dentro do Z4, e 4 pontos distante de Atlético Mineiro e Internacional, que eles têm 32. Então o Santos, mesmo vencendo o próximo jogo, que é diante do Corinthians, o Santos vai a 31, mesmo vencendo, vai a 31 e ainda não passa nenhum dos outros. Continuará na 16ª posição, tá bom? Essa é a realidade é essa, escancarada na nossa cara. Era pro Santos, né? O Noronha fez um vídeo muito bom, recomendo, tá? Que ele fala de chances criadas e que posição os clubes teriam se aproveitassem as chances claras criadas, né? O tal dos gols esperados, que é um cálculo que tem em vários sites, principalmente no SofaScore, né? E no FlashScore tem esse gols esperados. Se o Santos tivesse computado os gols esperados, o Santos estaria na 9ª posição do Campeonato Brasileiro, tá bom? Isso quer dizer que o time é muito bom? Não, isso quer dizer que o time tem uma pontaria complicada, para não dizer outras coisas, tá? Enfim, dito isso, a realidade são os 28 pontos perto da zona de rebaixamento, que o Santos teve muita chance de chegar a 11º, 10º e perdeu todas essas oportunidades. Ainda acredito que com o Vojvoda o time tende a evoluir? Acredito.
desde que ele não seja um repetidor dos mesmos erros de seus anteriores. Eu não quero que o Santos troque de treinador, independente das circunstâncias, já falei isso, tá? Mas ele não pode ser ideia fixa de manter certos jogadores no time em detrimento a outros. E a gente já falou sobre isso. Souza, Robinho Júnior, né? Gabriel Bontempo, esses caras têm que estar em campo. Uma chance para o Rian, esses caras precisam jogar, inclusive o JP Sherman, precisam jogar. Precisam estar em campo. Não titulares absolutos, mas minutagem, o tempo inteiro sendo utilizados. Eles precisam, até para que o time possa ter possibilidade de receitas maiores e eventuais transferências. Tá certo? Mas, vamos lá, o presidente do Santos deu uma entrevista, participou do Esportes Record e tem uma fala dele que é bem complicada, né? Eu vou abrir aspas para a fala dele. Perguntado sobre se temia se o Santos poderia ser rebaixado novamente, o Santos foi rebaixado já, tá, Marcelo Teixeira? Só para avisar. Não tenho essa preocupação, estou muito esperançoso pelo elenco que o Santos tem. É um processo de transição, um trabalho para a gente alcançar o objetivo do ano, que é a disputa de uma competição internacional em 2026. Beleza. Né? E aí ele fala também, ele falou na Rádio Bandeirantes que não existe essa possibilidade na minha cabeça, o Santos não vai cair. Aqui eu acho que tem muito mais consistência do que essa fala para o Esportes Record. Por quê? Porque mesmo que ele possa falar de convicções que o Santos não vai cair, eu acho que faz parte do trabalho dele também. Maquiar a verdade para o torcedor é pior. Porque um tipo de conversa e de discurso nesse tipo de situação é que, sim, temos uma preocupação sobre essa situação. A gente está preocupado, mas estamos trabalhando para fazer o melhor possível para sair dessa situação o mais rápido possível e lutar por uma vaga em competição internacional, que é o nosso objetivo da temporada. Entende que você está dizendo a mesma coisa sem maquiar a realidade e traçando um objetivo? Você faz um discurso muito mais coeso com o que a gente precisa, como torcedor, no geral, ouvir. Porque quando você olha para a tabela e vê a situação desesperadora que o time se encontra, e aí vem o presidente do clube e repete as falas do presidente anterior em 2023, né? Lembra quando o Rueda falou em 2023 que o Santos brigaria pela Libertadores? O elenco que o Santos tinha era para brigar pela Libertadores depois de ter contratado o Mendonça? Pois é. Óbvio que, em termos de contratação, tem nem comparação, tá? O nível de contratações dessa temporada e da temporada que o Rueda fez em 23. No desespero, principalmente de meio do ano, né? Aquele desespero todo. Jean Lucas, que fecha com o Pituca, etc. O nível de contratações do Marcelo Teixeira em 25 é melhor. Embora o resultado não tenha sido prático e efetivo como a gente esperava. Mas o discurso é muito parecido. O que faz o torcedor fazer o quê? Uma comparação. Criar uma relação entre as duas falas. E o que cria mais no torcedor? Temor. Pô, cara, repetiu o discurso do Rueda. Agora já era. Em vez de tranquilizar o torcedor, não, deixou o torcedor ainda mais preocupado. E isso é culpa de quem? Do próprio presidente do Santos, que tem anos de estrada, é um educador, né? É dono de faculdade, de instituição de ensino. É articulado, é inteligente e fala uma fala dessa completamente estapafúrdia num canal de grande veiculação que é a Record, que acaba impactando muito mal o torcedor do Santos. Não teve um torcedor do Santos falando, é isso aí, presidente, tá certo, é essa fala mesmo. Como eu disse, tem maneiras de falar. Se ele fala sobre a situação, fala, não, a situação realmente é complicada, a gente não esperava estar aqui nesse momento, porque a gente criou oportunidades, etc. Tem um discurso todo que você pode fazer aqui, né? Mas mesmo com essa realidade muito difícil, a gente está trabalhando para sair dela o mais rápido possível. E o time tem melhorado. Tá vendo que você fala a mesma coisa, porém não deixando de escancarar a realidade e que é uma tarefa difícil? Quando você exclui essa situação, não vai acontecer e tal, né? Não temo por isso, você se coloca tranquilo numa situação que é extremamente desesperadora para o torcedor e para o clube, novamente, e que vira motivo de chacota, né? Tudo que serviu essa entrevista do Marcelo Teixeira foi para emputecer o torcedor do Santos e fazer ele virar chacota para os rivais. Então, uma manifestação completamente estapafúrdia que maqueia a realidade que o clube vive. A realidade do clube é lutar contra o rebaixamento. Tudo que conseguir acima disso, ótimo, mas é mais um ano extremamente frustrante que não deveria ter acontecido isso. Até acho que, por mais que tenha contratações que foram muito ruins no ano todo, como o Tiquinho e o Tassiano, por exemplo,
Teve contratações muito boas também, que eu considero muito boas. Roleiser, o Zé Rafael, sabe? O próprio Neymar, não vou falar, pô, uma contratação ruim. Não, né? Não funcionou como a gente esperava, mas não vou falar que é uma contratação lixo, né? Mas que não era para estar nessa situação. Mas eu acho que foi um elenco muito mal montado, tanto que ficou no desespero para contratar 3 zagueiros na janela, né? Como o Musetti informou. Contratou 2 e estava no desespero para contratar mais um e ofereceu mais 32 milhões de reais para um outro volante, entendeu? Então foi no desespero mesmo, fez no desespero o que deu para fazer. Então foi um elenco muito mal montado pelo CEO anterior, junto com o presidente do Santos e quem estava lá, tá? O Alexandre Matos tem falhas? Tem, mas ele chegou com um bonde andando, pegou essa janela aí, né? Apesar de ter tido umas falas também bem idiotas, né? E aí, presidente, vamos falar dos 5 lá, como se o Santos estivesse lutando pelo título. Foi um absurdo, mas ele pegou o bonde andando, né? Então ele teve que fazer ali, né? Muito rápido tudo para tentar contratar treinador, né? Que aí eu tenho que falar, foi um acerto dele, foi uma insistência dele, o Vojvoda, e jogadores que contratou o que deu para contratar, tá certo? Mas espero que o presidente do Santos, em novas manifestações, não maqueie a realidade para o torcedor. O torcedor sabe o que está acontecendo. O torcedor teme o rebaixamento, sabe por quê? Como eu sempre falo, não tem nem a mística mais para se apegar. Esse clube é incaível, não é? Eu nunca defendi esse discurso, né? Time grande não cai, time grande não é incaível. Nunca defendi esse discurso. Para quem me acompanha há bastante tempo, principalmente no Futirinhas, tem um vídeo meu de 2016, quando o Inter caiu. E eu falo, time grande cai sim. Um vídeo bem ruim, inclusive, mas é um dos primeiros vídeos que eu falo direto para a câmera, assim, né? Sem ter um roteiro. Mas eu falo muito nesse vídeo sobre isso, né? Time grande cai sim, cara. O Inter é só mais um que tá caindo agora e pode ser outros, pode ser o meu, pode ser o seu. E eu falo sobre isso, né? Dependendo das circunstâncias. Pois bem, a realidade, anos depois, se mostrou que time grande cai pra caramba, né? Desde que você faça um trabalho péssimo, como essa gestão vem fazendo também, tá certo? É isso, tá? Vou fazer um vídeo sobre SAF também, que eu acho que precisa de mais elucidação, se desse novo estatuto aí que estão tentando passar. A gente não pode se ludibriar por politiqueiros que querem um continuismo no nosso clube, tá? A gente tem que ficar muito atento para isso também. Mas óbvio que o mais importante numa SAF é investimento no futebol, porque o que fala com o torcedor é o campo, é o futebol, é onde a gente joga, com quem a gente joga, a camisa que a gente representa, né? Se vai diminuir patrimônio, aumentar patrimônio do clube no geral, para o torcedor não importa muito. A gente tem que ser bem honesto com relação a isso. O torcedor está preocupado com campo e bola. É essa a grande preocupação do torcedor e tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Mas a gente não pode admitir continuismo e gente que quer sentar na cadeirinha e não perder vaga por causa de uma SAF, tá certo? Mas é isso, a gente fala sobre isso em um outro vídeo. Deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. A gente se vê já já novamente. Valeu, um forte abraço, até a próxima. Valeu.